Olá, a gente vai falar hoje sobre dilatometria. O que é dilatometria? A dilatometria é a variação do material em, ao decorrer da temperatura. Ou seja, lembra que a gente falou nas aulas passadas sobre variação de temperatura e tudo mais? A gente vai estudar hoje como que os materiais em geral se dilatam. A gente vai estudar principalmente para R1, R2 e R3. R, esses são só as dimensões que matematicamente a gente prefere falar. Saca? Tipo, vai ser um D, 2D e 3D. Todo material em si é 3D, mas a gente sempre considera mais o comprimento do que propriamente a largura. Tipo um fio. A gente vai ver mais pra frente, mas por enquanto é isso. Vamos falar sobre a dilatação linear, ou a dilatação em 1D, que é dada pela variação de comprimento. Na variação de comprimento é dada pelo valor inicial do comprimento vezes um alfa específico de cada material. Cada material vai ter o seu próprio alfa e vai ter uma variação de temperatura. Isso é a variação de comprimento, é a dilatação do corpo. A gente pode demonstrar ele, o que a gente vai usar para todos os outros casos em 2D e 3D, que o ΔL é proporcional a L0 e a variação de temperatura. Então a gente pode falar que ΔL é proporcional ao comprimento inicial e a variação de temperatura. Para a gente colocar isso em uma equação mesmo, a gente precisa do alfa, que é o coeficiente de proporcionalidade. Então a gente chega na equação que é dada. Alguns exemplos são bem intuitivos. Como assim? A gente pode falar sobre a linha do trem, que a gente sabe que é muito mais significativo a linha o tamanho da linha do que propriamente o tamanho dela. E esses espacinhos que tem um monte de seta, para que servem? Tipo, quando tem um aumento de temperatura no ambiente, como fogo ou alguma coisa assim, o material, o metal no caso, ele vai se dilatar. E para ele não sofrer a deformação que sofreu aqui, eles deixam esse espacinho. Isso acontece com as pontes e com outros materiais, também poste elétrico, que a gente vê essa parábola aqui que ele faz por causa se você tiver uma diminuição de temperatura, ele pode se contrair e estourar. A gente não quer isso. Aqui é um caso muito recorrente nos vestibulares, que é uma fita dupla face, que é usado bastante sistema contra fogo. Tipo, quando ela sente o calor, entre aspas, ela abaixa. Então ela ela faz a ligação com o sistema de alarme e ela aciona os bombeiros. É só pra isso que serve. Mas ela é muito importante em vestibular, porque ela cai bastante sobre. A dilatação superficial em R2. A dilatação superficial é a mesma coisa que em R1, só que em vez de ser a linha, o L, a gente vai ter a área, que eu chamei de ΔS. Seria de ΔS, que é dado pela área inicial vezes um beta, que também é igual ao alfa, vezes a variação de temperatura. Bem, o beta não é igual ao alfa, mas a gente já vai ver isso. Se a gente trabalhar essa equação, a gente consegue ver que a área final é a área inicial vezes 1 mais o delta teta, vezes 1 mais beta vezes delta teta. E foi assim que eu consegui chegar na equação. Eu só trabalhei um pouquinho nela e usei a propriedade. A demonstração desse teorema eu vou deixar por conta de vocês, porque ele é um teorema igual a esse, tem o mesmo jeito de se resolver,
ele, mas só muda esse beta aqui, certo? Aqui você pode estar se perguntando qual é a relação entre beta e alfa. Vamos considerar dois quadrados que tem altura e largura, certo? Se a gente colocar uma fonte de calor, ele vai sofrer uma dilatação, ou seja, esse quadrado vai se dilatar aumentando a sua área. E vamos falar que a largura é A e a altura é B. Então a gente pode falar que A é igual a 0 mais 1 mais alfa delta teta e B é igual a B0 1 mais alfa delta teta. E tipo, se a gente colocar isso na área, que é isso aqui é a equação da área, que é base vezes altura, então a gente tem que fazer a distributiva aqui, A0 vezes B0 e vezes 1 mais alfa delta teta. Esse termo aqui vai dar o que? A0 B0 1 mais alfa delta teta ao quadrado. Se a gente aumentar isso aqui, se a gente começar a trabalhar nisso aqui, a gente vai achar que S0, que é a área inicial, vezes 1 mais 2 vezes 1 mais 2 alfa delta teta mais alfa quadrado delta teta quadrado. E a gente sabe que a área final é por DS0 mais 1 mais beta delta teta. E a gente sabe que alfa quadrado delta teta quadrado é desprezível. Por quê? Porque você não precisa desse aqui para achar isso. Tipo, não tem nada a ver. Não tem o que você trabalhar aqui. Então a gente pode assumir como uma constante e não muda muita coisa, certo? Então a gente só substitui e acha que beta é igual a 2 alfa, certo? Se a gente tiver uma chapa quadrada com um furo redondo, com uma parte oca, você sempre vai ter, quando você tiver dilatação nele, você vai ter um aumento no raio do círculo. Tipo, ele não vai ficar do mesmo tamanho quando ele for dilatado. Ele sempre vai dilatar junto com a chapa, certo? O raio aumenta, assim como a área do quadrado aumenta. Vamos falar a última dilatação, que é a dilatação volumétrica, que é a mesma coisa das outras duas, só que com o gama, coeficiente gama do material. A gente sempre vai tratar ele como um cubo. Uma coisa que eu esqueci de falar, que todas elas são isotrópicas, ou seja, se você sofre uma variação na molécula, ela vai continuar mesmo. Tipo, todas as moléculas vão sofrer a mesma variação. Isso é um mundo ideal, não tem como ter isso. Se tem, é muito difícil, mas é a vida. Se a gente for saber a equação final, vai ser a mesma coisa, com 1 mais a gama delta teta. E se a gente for considerar o cubo, a gente sabe que o volume é dado por área da base vezes a altura, ou a base vezes a altura vezes a largura. Então a gente tem 3, a gente pode chamar A, B e C. Se a gente fizer as contas, a gente vê que S0 é 1 mais 3 alfa mais 3 alfa quadrado delta teta quadrado mais 3 mais alfa ao cubo delta cubo. A gente pode falar que o volume final é V0. Aqui eu esqueci de colocar, mas é V0, perdão. A gente sabe que o volume final é V0 mais 1 mais delta teta. E a gente sabe também aqui que 3 alfa quadrado delta teta quadrado mais alfa ao cubo mais delta teta ao cubo, ele é desprezível. Tipo, não tem que ser trabalhado nele. Então você tem que gama é igual a 3 alfa. Então cada gama aqui vale 3 alfa. E cada beta aqui vale 2 alfa, certo? Se tiver um corpo oco, vai acontecer a mesma coisa. Uma caneca, vamos supor, uma caneca de leite. Na hora que o metal dilatar, ele vai dilatar também. A superfície oca vai dilatar também, junto. Mesma coisa. Se a gente vê uma variação de densidade, aqui parece uma coisa muito estranha, mas no fundo é bem fácil, certo? Não precisa ter medo. A gente sabe, desde que a gente estuda física e química, que densidade é massa sobre volume.
E a gente sabe que o teto inicial é para temperatura inicial e o teto final para temperatura final. Então a densidade inicial é M0 sobre V0 e a densidade final é MF sobre VF, certo? Colocando isso como uma relação, a gente chega em M0 sobre V0 sobre MF sobre VF, perdão. Isso, eu coloquei errado, mas é MF e VF, perdão. Como M0 e MF são constantes, porque a gente sabe que a densidade ela não varia de acordo, que o volume não varia de acordo com a massa, então a gente sabe que D certo sobre DF é igual a VF sobre D0. Então D0 sobre D é V0 mais 1 mais gama delta teta sobre V0. Então a densidade é dada por D0 sobre 1 mais gama delta teta, certo? É só fazer essa densidade e você achar qualquer exercício, certo? Na dilatação dos líquidos eu achei essa imagem que transmite bem o que eu quero falar. Você tem o líquido, ele se comporta de maneira diferente do sólido. Por quê? Porque ele não tem uma forma definida, certo? Então, vamos supor a água. Quando ela sofre variação, primeiro o metal sofre variação, aí ele diminui. Isso é a dilatação aparente do material. E depois que ele tem o calor recebido, ele aumenta o volume. Isso é a dilatação real sofrida dele. E aí tem a dilatação real sofrida pelo recipiente. Então a gente sabe que a variação do volume é igual à variação do volume real mais a variação da dilatação aparente. Então, para os coeficientes, a gente colocar isso em R3, a gente tem que γL é igual a gama R mais gama A. Isso aqui sempre vai ser em R3, certo? A gente tem um exercício aqui que eu peguei na internet também, que fala que uma barra de coeficientes de dilatação alfa igual a 5π vezes 10 a menos 4 graus Celsius menos 1 tem comprimento 2 metros e temperatura inicial a 25 graus. Está presa a uma parede em meio de um suporte de fixação S. A outra extremidade da barra B está proporcionada no topo de um disco de raio R com 30 cm. Quando aumentada lentamente a temperatura da barra até o valor final, T, verificamos que o disco sofre um deslocamento angular delta θ igual a 30 graus. No processo, observe a figura seguinte. Aí ele pede aqui. Então, como que eu vou fazer? Aqui eu peguei a resposta porque muita coisa, preguiça não, muita coisa para colocar e é muito difícil fazer tudo aqui, muita informação. A gente sabe que o deslocamento linear gama é correspondente ao giro de 30 graus do disco, certo? E a gente sabe que 30 graus do disco equivale a π sobre 6. Sempre coloque em radianos porque é bom colocar em radianos porque aqui já tem π e então provavelmente vai cortar. A gente sabe que gama é delta θ vezes R, então é π sobre 6 vezes 30, que é 5π centímetros, certo? Então a gente sabe que gama é igual a L0 vezes A vezes delta θ, então 5π, que é o que a gente achou aqui, é igual a 200, que ele falou no exercício. Sempre coloque centímetro porque é um SI vezes 5π, que é o gama, vezes 5π vezes 10 a menos 4, vezes delta T que ele quer. Se a gente fizer a conta, a gente vai ver que o delta T é 50 graus Celsius e como ele quer a temperatura inicial do sistema, a gente só fazer a conta que dá 75 graus, certo? Então foi isso, a aula de hoje. Obrigado por tudo e qualquer dúvida me chama. Obrigado.